Bem-vindo ao nosso podcast Segurança com a gente. Eu sou o Flávio Carneiro. O nosso entrevistado de hoje é Gilval Menezes. Ele é engenheiro de segurança, engenheiro civil, engenheiro com pós-graduação em engenharia de segurança. Vem trabalhando a segurança diferente, que é o que tem de novo no mercado da segurança do trabalho. E aí eu gostaria que o Gilval se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua trajetória e falar da segurança diferente. Vamos falar do HOP, né? Esse tema que é muito abordado hoje em dia, a questão comportamental. Gilval, com você. Muito obrigado pelo convite, Flávio. Bom, a minha carreira foi toda na indústria. Tenho 23 anos de experiência em indústria, na área de petróleo e gás. Tive algum tempo também de experiência na área de construção civil, uma área também crítica. E resolvi partir para esse mundo da consultoria. Então já tenho a empresa há 2 anos e meio e hoje eu vivo disso, de dar consultoria, mas especificamente sobre nova visão de segurança. A gente trabalha exclusivamente com essa nova visão. A nova visão de segurança, ela é justamente essa forma diferente, Flávio, de ver o trabalhador. Eu diria que ela é uma evolução da segurança comportamental tradicional, onde o trabalhador ele precisava ser conscientizado, o trabalhador ele precisava ser orientado, ele precisava ter o seu comportamento supervisionado, observado. Da nova visão de segurança, o HOP, como a gente vai conversar, ele vê o trabalhador como uma fonte potencial de soluções diretas no dia a dia, logo, uma fonte potencial de geração de segurança. Olha que mudança. Muito bom. Gilval, o que de fato exatamente é esse conceito? Desde quando surgiu o HOP? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o HOP, qual é digamos, o guru do HOP. Vamos. Né? E para que a gente possa entender melhor sobre isso, os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, entender sobre a questão do HOP. Perfeito. HOP significa desempenho humano e organizacional. A sigla HOP, H-O-P, é uma sigla em inglês. No nosso português, então, fica desempenho humano e organizacional. O HOP ele é uma evolução dessa nova visão de segurança que vem sendo estudada há muito tempo. Eu diria para você, para a gente poder fazer um corte histórico, né, e não voltar até os anos 90, que a gente poderia, mas vamos dizer o seguinte: o HOP começou em meados de 2010, 2011, 2012, ainda com o nome, ainda como HP. O O foi colocado depois, era Human Performance, como desempenho humano, e ele surgiu como verdadeiramente uma evolução da segurança comportamental tradicional. Várias pessoas trabalharam para essa evolução. Eu queria trazer 2 nomes muito importantes aqui. O primeiro, o Sidney Dekker. Sidney Dekker é um psicólogo, estudioso, natural da Holanda, mas ele se desenvolveu profissionalmente, principalmente na Austrália, onde ele dá aula. Sidney Dekker começou a escrever sobre segurança de uma forma diferente, em inglês, safety differently. Então ele começou a escrever sobre uma nova visão sobre o erro humano. E ele orientou, né, no doutorado, orientou o professor Todd Conklin, um americano que trabalhou muitos anos no laboratório de energia nuclear dos Estados Unidos, né,
nas Forças Armadas Americanas, como psicólogo também. Então, Todd Conklin, esse americano, junto com Sidney Dekker, foram os caras que evoluíram e deram um nome às coisas. Sidney Dekker, então, trouxe a segurança de uma forma diferente, safety differently, e o Todd Conklin trouxe, a partir dela, o HOP, desempenho humano e organizacional, e começou, de novo, pontuando isso no tempo, começou em meados de 2010, diria 2012, a trazer isso para dentro do ambiente industrial, né? Começando lá pelo laboratório de Los Alamos, com energia nuclear e todos os erros que as pessoas cometiam, estudando isso e depois virando consultor e indo para o mundo todo, inclusive vindo para o Brasil em 2012. Olha quanto tempo que existe o HOP. Há muito tempo, bastante tempo, né? Já. Pegando esse gancho dessa sua explicação aí, eu fiz pós-graduação em ergonomia e eu fui para o foco da questão da ergonomia cognitiva. Perfeito. Que eu acho que poucos os profissionais e poucos profissionais especificamente de departamento de recursos humanos trabalha em companhia com a área de RH. Se a gente for ver a NR17, diz que o ambiente de trabalho tem que estar dentro das condições psicofisiológicas do trabalhador. Então, a ergonomia cognitiva, ela é pouco trabalhada. E falar do HOP, falar de comportamento humano, está muito relacionado à questão de cognição. Total. Questão, eu não sei se porque a minha formação, além de engenheiro, também sou fonoaudiólogo, e eu vou muito para esse viés, de entender o comportamento de cada pessoa, o comportamento de cada funcionário. Que dica você dá e que pensamento você tem em relação ao setor de segurança e o setor de RH? É possível vencer essas barreiras? Porque assim, são setores diferentes. Sim. O que a gente tem visto que às vezes em algumas empresas até SESMIT é dividido, setor médico em um lado, segurança em outro lado. Imaginemos o RH ter essa relação mais estreita na questão da seleção. Um funcionário ele tem um problema de lateralidade. Você sabe que um problema de lateralidade, a pessoa sabe não saber o direito, não saber o esquerdo. Isso pode levar, são fatores que podem levar a um acidente de trabalho. E eu recordo de um acidente em uma empresa que eu trabalhei, em que o funcionário imaginava estar afrouxando um parafuso, né, uma porca, e ele estava acochando. Então ele aplicou tanta força que acabou sofrendo uma fratura. Então assim, às vezes as pessoas vão trocar um pneu de um carro e acha que está afrouxando o pneu e está acochando, né? Então existe isso. A minha pergunta você acha que é possível fazer essa parceria? É possível o RH, a gente fazer algo grandioso para que o RH trabalhe em parceria com a segurança do trabalho, a gente conseguir divulgar isso? Porque é um conhecimento nosso, é um conhecimento quem vai estudar sobre a questão da ergonomia. Fala-se de ergonomia, pensa só de levantamento de peso, essas questões todas, mas as questões organizacionais, a ergonomia organizacional e cognitiva, pouco é trabalhada. Fantástico. O que você... Vamos lá. Imagina, o que você traz aí de informação? Você trouxe vários temas. Vamos teríamos talvez 1 hora ou mais sobre essa pergunta riquíssima que você trouxe. Vamos abordar rapidamente 3 temas aqui. A ergonomia. A ergonomia, ela tem tudo a ver com segurança do trabalho, mas ela, como você bem pontuou, ela é extremamente mal aplicada no mundo. A própria NR17 já dá essa luz, ela já dá essa luz para a gente abrir a ergonomia como algo além do postural. A ergonomia precisa ser bem além do postural. A ergonomia, ela precisa entender a atividade. E aí, veja, o que é que eu trago aqui que vai servir também muito
para o seu aperfeiçoamento, porque você, como gosta e tem formação em ergonomia, eu recomendo. Vamos estudar a ergonomia da atividade. A escola francesa de ergonomia, ela tem diversos autores que falam que a ergonomia, ela é além de ir para a postura. A ergonomia, o papel da ergonomia, né? A nomia, o estudo ergo, o trabalho, o homem dentro do trabalho, eu tenho que entender a relação homem-trabalho, muito além de postura. Então a ergonomia tem tudo a ver. Então você falou na cognição, sobre a pessoa que sofreu o acidente, você citou a lateralidade. Então é muito importante a gente estudar cognição. Mas eu diria que mais importante do que a gente entender o cognitivo isolado, de onde a nova visão de segurança, o HOP, vem, ele vem de além da cognição, da psicologia social. Então, não só a psicologia positiva, a psicologia cognitiva, mas a psicologia social. Como é que eu me comporto, mas como é que eu me comporto dentro de um ambiente? O Gilval, em casa, o Gilval, ele tem o lado dele doméstico. O Gilval, dentro de um ambiente como um podcast desse, convidativo, elegante, isso influencia o meu comportamento. Isso tem um social, alguém organizou isso aqui e tal. E nas fábricas? Quem organizou o layout? Então, olha que não é só a cognição. Eu tenho que abrir isso bem mais. Eu vou chegar no RH. Eu vou falar rapidinho sobre essa questão de contratar as pessoas para o cargo certo. Isso é muito importante. Mas a gente precisa também ter cuidado, Flávio, com essa possibilidade, essa tentação de encontrar, através do recrutamento e seleção, pessoas que são mais passíveis de acidente. Pessoas que são mais propensas a acidente. Em meados de 1920, 1930, a psicologia trabalhou muito com a teoria da propensão de acidentes. No meu canal do YouTube, Gilval Menezes Segurança Diferente, eu faço propaganda porque é um canal não monetizado, ele é um canal apenas para informação, então eu não tenho retorno financeiro sobre isso. Eu tenho uns capítulos do estudo do livro do Sidney Dekker, que eu acabei de falar, onde ele fala desse viés da psicologia que não funcionou. Nunca conseguiu provar que existem pessoas mais propensas ao acidente e eu consigo fazer isso no recrutamento e seleção. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E finalmente eu vou chegar no RH. Eu tenho visto com muita tristeza, Flávio, as empresas, como consultor, eu vou para o chão da fábrica, eu vou para os departamentos de segurança, departamento pessoal, departamento... E eu tenho visto silos. Flávio, eu tenho visto muitos silos. RH que está intrigado com o SESMIT. Olha que coisa triste. RH que está querendo competir com a segurança do trabalho. Isso é muito triste. A segurança do trabalho, ela é fluida. A minha metáfora é que segurança é como a água que tem nessa caneca, belíssima por sinal, muito obrigado pelo mimo. Mas se eu derramar aqui, Flávio, ela vai se espalhar por toda essa mesa. Imaginemos que essa mesa aqui seja a empresa, seja a Ciaune. Quando eu derramo segurança do trabalho aqui, ela se espalha por toda a empresa. Então, eu não preciso de nichos. É claro que eu preciso de você. Nós não vamos dispensar o Flávio. Mas o seu departamento perpassa por todos os outros departamentos, inclusive RH, inclusive comercial, como a gente viu um pouco mais cedo, aqui como manutenção, produção. Então, olha, o RH está intimamente ligado
com segurança não pode competir, ele tem que estar integrado no recrutamento e seleção, no treinamento, no aperfeiçoamento e nas interações mais psicológicas também, né? Então eu vejo a integração, eu vejo uma cola total. Te respondi? Respondeu sim. O que de fato a gente tem trabalhado, eu especificamente, eu já milito na segurança do trabalho desde 2005, eu já fui técnico em segurança, já passei por algumas situações um pouco parecidas com o que você falou, de esse distanciamento. Não vou dizer uma área que não goste da outra, mas assim, se ajudar. E eu busco estreitar esses laços, que eu tenho trabalhado com a equipe para estreitar os laços Perfeito. com a área, porque ser de forma colaborativa com a área, entender que a mão de obra às vezes fica escassa e você tem que buscar ajudar de forma, ter uma ajuda mútua, Sim. porque o RH contrata, seleciona e aquele colaborador ele vai passar por você, que é aprendizagem para o trabalho, e ele vai lidar com você. Então, você tem que ter essa parceria com a parte de RH. Eu entrei na área do RH porque o tema aqui é de desempenho, né, humano e organizacional. Perfeito. E esse tema foram, de fato, desenvolvido por psicólogos. Sim, por pessoas perfeitamente. dessa área. Então, assim, o que eu penso em relação a isso? Eu acho que profissionais da área de SESMIT têm que conhecer mais, estar mais próximo do SESMIT, e o SESMIT está próximo da área de psicologia. Sim, não é que perfeito. Não é que você vai cobrar que um técnico ou um engenheiro de segurança vai fazer um curso na área, mas ele tem que se interessar pelo assunto. Isso. Essa é a minha visão. E até mesmo, quem sabe, se você já tem uma pós, se você já tem uma graduação, fazer uma pós na área de psicologia do trabalho. Perfeito. Porque isso vai ajudar por demais nessa questão, até no traquejo de saber lidar com funcionários. Vamos falar agora sobre a questão da mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade, né? Qual é de fato o divisor de águas para essa mudança de mentalidade? Fantástico. A grande mudança, por isso que se chama nova visão de segurança, a grande mudança ela vem a ser a nova visão sobre o erro humano. Então, os estudiosos, eles começaram a ver que as pessoas erram. As pessoas cometem erros. E um lado da segurança tradicional, que estava muito presa à psicologia cognitiva, ela tentava classificar os erros, né? Como deslize, lapsos, falta de conhecimento técnico, falta de conhecimento tácito. E um outro lado começou a estudar isso de uma forma mais social. Também psicólogos, como você falou, junto com engenheiros, porque a grande sacada é que a segurança do trabalho ela é uma disciplina interdisciplinar. Eu tenho psicólogos, eu tenho engenheiros, eu tenho sociólogos. Eu tenho aula com sociólogos, meus mentores, né? Um antropólogo e um sociólogo. 2 mentores que eu tenho, que me dão aula, que indicam livros. Mas a grande mudança foi entender o erro humano de uma forma diferente. Então, enquanto a segurança tradicional via a possibilidade da conscientização, de olhar os desvios comportamentais para eu evitar uma morte, a nova visão sobre o erro humano, e aí eu fiz um recorte histórico há pouco, nos anos 2010, 2012, e eu vou voltar. A partir de 1900, talvez, e 90 e tanto, começou a entender que eu preciso estudar esse homem, esse desempenho humano, dentro da organização. Então colocou mais psicologia
social na história. Sumarizando a resposta, o grande divisor de água foi entender o erro humano. Eu posso trabalhar na conscientização, insistir na formação, para evitar os erros, estudando se foi um erro, um lapso, um desvio, uma violação. Ô, gente, como é que o cara está desempenhando dentro daquele contexto organizacional? Então a grande virada foi entender o social. E aí entrou muito a psicologia social. Olha os assuntos se juntando. Entrou muito a ergonomia francesa. Muitos autores franceses foram estudar esse comportamento dentro das organizações, o comportamento em massa. Não é só como o Flávio se comporta, é como o Flávio se comporta junto com toda a população da Cialne. Isso muda. Quando a gente te coloca dentro de um ambiente que é como a Cialne, você tende a ter comportamento diferente. E aí que vem o termo cultura. Então, é isso. A grande virada foi o entender o erro humano. Reconhecer, Flávio, que nós somos seres falíveis. Querendo dar o nosso melhor, nós somos seres falíveis. Isso acontece o tempo todo e isso influencia a vida da gente. Há pouco a gente estava comemorando o encerramento da CIPAT, soltamos aqui artefatos de festa e acidentalmente caiu em mim, aqui olha como eu estou brilhoso, uma série de glitter. E isso mudou porque eu fiquei brilhoso, partiu de algo que não foi planejado. E aqui estou eu, todo brilhoso, por conta de uma situação que não foi planejada. E no nosso trabalho, quando algo não planejado ocorre, como é que você faz? Eu vou chamar essa pessoa para dar um treinamento de como solta um artefato aqui de festa? Ou eu tenho que trabalhar sabendo que vai ter imprevisto, eu tenho que ter a resposta dentro da Cialne para responder o que não foi planejado, trazendo à tona outro tema interessante que daria mais outra hora, como resiliência. É trabalhar com o imprevisível. Trabalhar com o imprevisível. Vai acontecer, Flávio. Nós vamos errar. Nós vamos ter coisas que vão ser imprevistas. Como é que a gente se recupera disso? Resiliência. É verdade. Ainda nesse tema, eu ainda sou da segurança do trabalho mais antiga. Somos. Viemos dela. E aí, somos gratos a ela. O que é que qual o meu pensamento em relação à questão dessa implantação? Falta apoio dos órgãos competentes, digamos, o Ministério do Trabalho, sim, quem cria os legisladores, quem cria as leis. Recentemente, agora teve uma mudança na NR1, entrou o risco psicossocial. Olha só. Então entrou o risco psicossocial. Ele só joga o risco. Tem um risco psicossocial. Mas como avaliar esse risco psicossocial? Tem uma avaliação neuropsicológica para fazer. O SESMIT, eu vejo que há muito tempo que o SESMIT tem essa necessidade de incorporar, de colocar outros profissionais dentro da equipe de SESMIT. Isso, da área de psicologia. Isso, colocar, ter um psicólogo organizacional que trabalhe junto do SESMIT, um assistente social, e isso ser de forma normativa, porque a gente não foge do normativo, Gilval. É importante a gente trabalhar o aspecto comportamental, é fundamental. Mas quando o fiscal chega para fazer uma fiscalização na empresa, ele não vai pedir o aspecto comportamental, ele vai pedir o aspecto normativo. Isso. Então, assim, a gente está muito preso à questão normativa. E o aspecto comportamental tem que haver algum mecanismo, algum modo de inserir essa questão comportamental dentro das normas. Pode ser. Para que as empresas digam assim, olha, eu tenho que trabalhar o aspecto comportamental, que isso é normativo. Porque, infelizmente, só é cobrado aquilo que, só é feito aquilo que é cobrado mediante
Tem até uma questão jurídica, Isso. né, que diz que agora me fugiu o termo, né? A questão de obrigatoriedade, né? Sim. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Lembrei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, se não está na lei, a maioria de algumas empresas ou de alguns profissionais não vai cumprir, não vai fazer. Ah, vamos implantar um HOP na empresa. Sim. Mas por que eu vou implantar? Aí eu tenho que mostrar por A mais B que a implantação daquele sistema ele vai trazer resultados positivos para a empresa. Funcionário menos acidente, funcionário mais produtivo, menos afastamento, a questão do absenteísmo. Então, essa questão para profissionais de segurança trabalhar fica assim um pouco distante. Eu acredito que... E aí a pergunta é, Sim. nas empresas que você já trabalha, faz esse trabalho de implantação de uma nova segurança diferente, o que você tem enfrentado aí de algumas... Você não vai citar o nome de empresa, lógico, mas o que você tem visto mais de resistência? Perfeito. Então vamos lá, você tocou em pontos fantásticos como a legislação e a prática dentro da empresa. A legislação, ela já é forte. A legislação é forte e ela está se aperfeiçoando. Eu tenho a nova NR1, que veio de uma forma muito interessante. A NR17, como você já havia citado, ela tá se aperfeiçoando. As NRs estão fazendo o papel dela. E olha que legal, que eu vou trazer informação para você. O Ministério do Trabalho, ele está muito interessado na nova visão de segurança. Se você colocar no YouTube Fundacentro, nova visão de segurança, você já vai encontrar uns fóruns que aconteceram há poucos meses, onde os profissionais, os estudiosos da Fundacentro, estão trazendo pessoas, também estudiosos, professores e consultores, somos nós que temos o pé no chão da fábrica, para falar de nova visão de segurança. Então o Ministério do Trabalho está interessado. Então a gente falou sobre o Ministério do Trabalho, mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente não terceirizar. Porque as NRs estão avançando, como eu te disse, e está sendo estudado pela Fundacentro essa nova visão. Mas espera, o que é que o Ministério do Trabalho exige? Avaliação dos riscos. Okay? Psicossociais, os riscos físicos, químicos, biológicos. O que o Ministério do Trabalho exige? Investigação de acidente. E aí eu vou responder a segunda parte da sua pergunta. Como é que eu faço essa exigência do Ministério do Trabalho? Como é que eu cumpro? Trazendo uma nova visão de segurança. Ora, como é que é o HOP na prática? O HOP na prática ele é principalmente com Learning Teams. Learning Teams significa times de aprendizagem. Então, vamos avaliar os riscos? Vamos. Junta todo mundo, vamos trazer os saberes, vamos trazer o conhecimento dos trabalhadores para dentro da sala, para a gente discutir com eles os riscos. Porque nós estamos acostumados, Flávio, a contratar uma empresa de fora para o cara olhar os nossos riscos e classificar. Ótimo, um olhar de fora sempre é muito bem-vindo. Mas espera, e o nosso pessoal de dentro? Então a nova visão na prática pega o pessoal. Vamos pegar, então, investigação de acidente. O Ministério do Trabalho quer ver, numa fiscalização, se os acidentes estão sendo investigados. Como é que eu investigo? Learning Teams. No nosso bom português, time de aprendizagem. Chamo a equipe que se envolveu no acidente e começo a, sabendo que o erro humano acontece, nós somos seres falíveis, por isso que eu tenho uma nova visão de segurança. Vem cá, gente. Ok, o erro aconteceu o acidente, mas como é que está o nosso setor? O que é que a gente pode melhorar no nosso setor? Então veja que as empresas, onde eu estou tendo a grande oportunidade de implementar o HOP, elas estão fazendo isso porque elas estão vendo que, além da legislação, eu faço isso porque eu descubro muito mais riscos e eu descubro muito mais oportunidade de melhoria.
descobrindo riscos, descobrindo oportunidade de melhoria, é só correr para a galera. Eu vou falar de lucro, eu vou falar de evitar acidente, evitar prejuízo. Qual é o CEO que não quer isso? Então, o duro é sair da vigilância comportamental, porque durante muito tempo isso foi vendido e muito bem vendido, que eu evito acidente, olhando para a base da pirâmide, vendo os desvios comportamentais de cada pessoa. E eu quero ver o todo. Como é que está sendo a nossa relação? Entendeste como eu posso cumprir as NRs de uma forma brilhante, mas trazendo uma nova visão de segurança? E isso nós estamos fazendo em empresas grandes no nosso Brasil, na multinacional. Flávio, isso que eu estou te dizendo está acontecendo no mundo todo, tá? Eu citei o Ministério do Trabalho em relação a essa questão da deficiência em implantação, eu digo do tempo, da inércia, porque você falou aí de 2012. Isso. E aí 2012, de 2012, se a gente for analisar, quando que o Ministério do Trabalho passou a falar desse assunto? As normas regulamentadoras são de 78, 77, nasceu em 77 e foi publicado em 78. Então, desde 78 que as normas elas vêm ainda ali muito parada, muito sem mudança. Parece que uma norma ela é feita e não tem aquelas devidas alterações, e saber se de fato aquilo evoluiu para não se tornar da mesma forma que o profissional da segurança pode ter um documento dinâmico ou estático. As normas pode ser uma norma estática, é uma norma parada, é uma norma que ela foi implantada, mas teve resultado, ela foi. Então eu falo no nível dos legisladores, ter essa visão. Eu acho que quem legisla as leis tem que ter esse pensamento também na questão comportamental e colocar isso no papel para que as empresas possam fazer isso aí. Vamos falar de engajamento, a penúltima, né? Engajamento e comunicação. Rapidinho, engajamento e comunicação. Uma dica para engajamento e comunicação dentro de uma empresa no aspecto HOP. Ouvir os trabalhadores. Engajamento, participação é a base do HOP. Como é que a gente faz? Muda o jeito tradicional de ir a campo. Como é que eu, engenheiro de segurança, normalmente ia a campo? Pegava aqui o checklist, lia no escritório o procedimento, pegava o checklist e ia a campo para ver quem é que estava errando, quais eram as não conformidades, né? Tive muitos anos como auditor interno, eu sei o que é dar muita não conformidade. O HOP veio de uma forma totalmente inovadora. Eu vou a campo, sem checklist, e vem cá, quais são as maiores dificuldades no seu setor aqui? Quais são os maiores riscos que você, trabalhador, enxerga? E o cara, nossa, seu Gilval, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, isso aqui existe. Eu digo, opa, vamos chamar mais gente para conversar. Então, um feedback que a gente sempre tem quando a gente vai nas empresas é que os trabalhadores ficam muito felizes porque eles são mais ouvidos com o HOP. Então o HOP ele é totalmente engajamento, Flávio. Eu acho que esse pontapé inicial já demos esse pontapé inicial, inclusive no podcast, nosso primeiro episódio, falamos exatamente dessa questão de ouvir os colaboradores e a própria diretrizes da Fundacentro, já que você falou na Fundacentro. Ele fala sobre as diretrizes sobre gestão de saúde e segurança do trabalho. Ele fala sobre a participação total dos colaboradores na questão de saúde e segurança. É ouvir os colaboradores. Fizemos recentemente um workshop de um material que a gente contratou uma empresa, veio aqui, fez uma pesquisa, um diagnóstico. Sim. Porque eu, Flávio Carneiro, eu não posso me auto-auditar. Eu tenho que chamar o Gilval ou uma empresa que venha, faça esse trabalho e escute os funcionários, porque ele vai sentir mais à vontade para falar. E aí a gente sabe se está no rumo ou não, o que precisa ser melhorado. Eu acho que a gente dá essa oportunidade para que os funcionários possam falar
como está o ambiente de trabalho, o que precisa ser melhorado, quais os riscos. Como eu falei hoje na abertura e no encerramento da nossa CIPAT. O funcionário, ele conhece dos riscos do ambiente de trabalho dele. A gente só precisa fazer um aprimoramento. Perfeito. E escutar e sentar com ele e dizer assim, por que tanto tempo de trabalho e ele nunca sofreu um acidente? Ele conhece os riscos, ele sabe onde moram os riscos. É como você olhar para um Yorkshire, um cachorro pequenininho e tal, ou um cachorro ali de madame, e você vê que ele não oferece risco. Mas se você vê um pitbull, você saio correndo. Você já tem um outro olhar. Opa, é perigoso, é danoso. Então, assim, o ser humano já nasce com essa capacidade de enxergar o risco. Uhum. Quem é pai, quem é mãe, eu dou sempre esse exemplo. Quem é pai, quem é mãe, sabe como proteger o filho. Qual é o pai e a mãe que não acordou no meio da noite? Eu sempre, essa palavra até é clichê, quem não acordou no meio da noite para ver se o filho está bem, não é assim? Se o bebê está bem. Então, assim, o ser humano tem esse instinto de proteção, de cuidado, exatamente isso. Então, muito bem nessa sua resposta do engajamento e comunicação. Vamos para a última. Bora. Tendência e futuro do rock. Ô, garoto. Essa você levantou a bola só para eu chutar, né, no cantinho. O futuro do hop é um futuro brilhante. Eu vejo multinacionais acreditando piamente nisso. Olha que coisa, Flávio. Imagine uma multinacional que tem sede nos Estados Unidos, onde ela contrata um diretor mundial de hop. Quer dizer, você tem o VP, pegamos uma multinacional, pega um VP, vice-presidente de segurança, abaixo dele tem um diretor só de hop. Isso está acontecendo. E eu vejo isso com muita felicidade. Então, as empresas, onde está acontecendo isso? Isso está acontecendo com muita força nos Estados Unidos, isso está acontecendo com muita força na Austrália, que é referência, a Austrália é referência em revoluções na segurança do trabalho. Eu falei dos ergonomistas franceses, então eles estudam isso há muito tempo. E no nosso querido Brasil, a gente está tendo um movimento muito grande, não só de multinacionais, mas de empresas nacionais, como eu tenho ido muito, e com muita felicidade, empresas, vamos dizer assim, mais regionais, né, que estão interessadíssimos em mudar essa segurança tradicional de culpabilização, de colocar o cara dentro da sala, de volta, e entender assim, como é que eu posso fazer algo diferente ouvindo mais o trabalhador? Então, tem muita coisa acontecendo. O hop, ele é uma filosofia de trabalho que tem muitas ferramentas para fazer isso se encaixar na cultura da empresa e progredir na cultura da empresa. E, cara, o que eu vejo é muita coisa boa acontecendo e evoluindo. Muito bom, Gilval Menezes. Muito bom ter você aqui na nossa palestra, da nossa CIPAT. E esse nosso bate-papo aqui no podcast Segurança com a gente aqui da Cialne comigo, Flávio Carneiro. Agradecer pelo convite, pela sua disponibilidade, por suas palavras, para falar aqui de hop. Estamos nessa pegada de fazer essa segurança diferente. Já é uma visão de um bom tempo que a gente tem de enxergar isso. Como eu falei no início, pela minha formação, ser uma formação humanista, sou profissional fonoaudiólogo e isso tem me ajudado muito na segurança do trabalho. E até uma próxima oportunidade. E é isso, o nosso podcast Segurança com a gente. Siga nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no nosso canal do YouTube. E logo esse episódio vai estar para vocês assistirem esse bate-papo aqui com o Gilval Menezes, engenheiro civil e engenheiro de segurança, que veio a brilhantar a nossa palestra aqui na CIPAT. Muito obrigado e até o próximo evento.